gratos ao Senhor pela oportunidade de estarmos na casa dele sempre, né? Porque muitos gostariam de estar aqui, mas não podem. E nós somos gratos porque até que o Senhor nos sustentou, estamos de pé. E antes de falar do que o Senhor me falou nesta madrugada, que Ele me mostrou, eu gostaria de compartilhar com os irmãos em Romanos capítulo 12. Bem conhecido, meus irmãos. Capítulo 12, versículo 2, que a palavra do Senhor nos diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? O Senhor nos exorta aqui nesta passagem para nós não nos conformarmos com este mundo. E só quando nós não nos adequamos ao que o mundo diz que nós temos que fazer, nós vamos poder reconhecer, vamos poder viver o que o Senhor tem reservado para nós. Aleluia. O que Ele tem reservado para nós não é o que o mundo diz que é. É o que Ele tem. Os planos de Deus para nós são perfeitos, são agradáveis, e Ele não erra nunca, em nenhum tempo, em nenhum momento. E esta manhã, logo cedo, a bispa tem estado nessa maratona ali na casa da filha todos os dias. A gente acorda muito cedo. E eu acordei e fui falando logo para ela, para minha bispa, do que eu tinha visto nessa madrugada. E eu confesso aos irmãos que eu acordei assim, fiquei cheia de temor. Eu não consegui nem levantar, nem olhar para um lado nem para outro. Fiquei estarrecida, assim, sem conseguir me mover. Tamanho que eu tinha vivenciado. E durante todo o dia, minha bispa saiu, eu fiquei, mas o Senhor foi me trazendo à lembrança alguns detalhes, mas outros detalhes, minha bispa, o Senhor me fez entender que eu não... e outros que eu não poderia dizer. E onde eu estava mesmo, Ele disse: não, eu vou fazer esquecido. Não pode saber, não agora. E foi assim. Nós estávamos, para não demorar muito, né? Estava assim muita gente aqui da igreja. De repente eu me vi dormir em um lugar. Algumas pessoas conhecidas aqui, outras que eu nunca vi, não sei quem são. E de repente se formou uma escada que eu não tinha começo nem fim. Essa escada não tinha começo nem fim. E nós estávamos envoltos assim, parecia que nuvens. Era tudo muito branco, muito branco. E tem algumas pessoas em salas separadas, com uma janela feita de vidros, esperando sinais, porque o Senhor tinha nos convocado para ver algo extraordinário que iria acontecer. E seriam aquelas pessoas que estavam ali. E era muita gente. Eu não posso dizer para vocês que eu posso contar, nem dizer quantas pessoas tinham, porque não dá para contar quantas pessoas tinham. Não dá para medir a dimensão daquela escada, nem ver o começo nem o fim. Só sei que nós estávamos lá. Alguns daqui estavam lá também. Jovens, adultos, mulheres, crianças. E aí nesta sala eu lembro que eu saía, chamava uma turma que estava na vidra assim, que estava nos vendo. E eu dizia: chegou a hora. E a gente ia para essa escada e todo mundo que estava ali se sentava em volta dessa escada branca, desse lugar branco, desse lugar que não tinha fim, em volta dessas nuvens, e algo no céu ia acontecer, e era extraordinário. Irmãos, olhava para cima assim, via multidões de pessoas sentadas, lá embaixo outras multidões de pessoas sentadas, e a gente não tinha chão, não tinha teto, não tinha nada. E de repente chegou, escureceu tudo e se formou dois grandes círculos assim imensos. Eu dizia: bispo, eu não sei dizer, minha pastora, minha evangelista, minha missionária aqui, eu não sei dizer com palavras o que eu vi nessa revelação. Eu não sei descrever o que eu vi. Tamanha foi a grandiosidade daquilo. Só sei que eu temia diante do que eu tinha visto. E de repente se formava um círculo e eu via um trono e os pés de uma pessoa sentada nesse trono, nesse grande círculo. E quando ele apareceu, as pessoas gritavam, as pessoas choravam, as pessoas estremeciam.
E foi algo tão glorioso, tão poderoso, que nós não podíamos contemplar nem face, nem o corpo total. Era só, a gente sabia que era um trono, que era os pés e que era algo muito gigantesco. E de repente se formou outro círculo, de uma forma laranjada, amarela, que eu também não sei dizer cor, porque não era uma cor natural, nem que nós humanos conhecemos. Não existia uma cor que se compare a isso. E dentro desse círculo se formava a imagem de um leão gigantesco, e ele se fundia com esse trono e formava uma grande coisa assim absurda que os nossos olhos eram incapazes de enxergar a olho nu. Nós não conseguíamos, era um alvoroço de gritaria, não de medo, não, mas de temor, de tremor diante daquela presença tão grandiosa. E eu lembro que um dos jovens aqui da igreja que estava sentado perto de mim, ele disse: eu vou tentar desenhar para depois eu falar para os outros o que a gente está vendo. Só que ele não conseguia desenhar a imagem que estava vendo, porque nós, humanamente falando, digo a vocês, nós não temos condições de desenhar tal imagem que nós vimos. É impossível descrever. Eu estou tentando falar para mim, eu não consigo nem te dizer o que eu vi, eu não sei dizer. Eu não sei, eu sei que quando eu tornei, ainda lá no sonho eu dizia assim, eu vi a bispa depois, e eu dizia: meu Deus, você não sabe como a gente chegou aqui? Eu não sei, eu não consigo nem olhar direito, tamanho era a luz, tamanho era a glória daquilo. E de repente a voz dizia assim: está chegando o tempo. Está chegando o tempo. Dizia: falta pouco. E eu perguntava assim: é quando? Quando será? E sabe o que a voz me dizia, irmãos? Aquela voz no meio daquela imensidão de luz, de glória que nós estávamos vivendo ali, dizia: depende de uma só coisa. O mundo já está nas mãos do maligno. Mas se uma coisa ele requerer de mim, aí eu venho e vou na igreja. Falta um pouco só. Só mais um pouco, eu vou esperar só mais um pouco. E eu venho buscar vocês. E daí eu acordei, eu não conseguia, acordei tremendo, sem conseguir me mover para um lado nem para o outro, ainda vendo aquela luz, ainda sentindo aquela emoção de estar ali. E eu quero dizer para vocês, irmãos, o céu é muito real. É muito real. O inferno é muito real. E mais uma vez, essa madrugada, o Senhor dizia: estou perto. Está tudo muito perto. Mas por isso que eu li aqui no início: não nos conformemos com este mundo. Nós estamos vivenciando momentos terríveis, de valores completamente distorcidos, em que o certo agora é errado, o que é errado é o certo. E o Senhor tem nos chamado a atenção de várias formas e maneiras. O Senhor tem alertado de várias formas e maneiras. Mas muitos continuam ainda dormindo, muitos continuam fingindo que não é comigo, não vai ser amanhã, não vai ser depois de amanhã, pode ser hoje à noite, irmãos. Pode ser daqui a pouco. Nós não sabemos o plano do Senhor, Ele não diz. Ele não diz a hora nem o momento, Ele só nos faz um pouco. E olha que isso foi um pouco do nada, assim, um pouco do pouco da grandiosidade de Deus, que eu ainda não consigo dizer a vocês o que eu vi. Eu não consigo decifrar com palavras, porque não existe, não tem condições de descrever. Não tem, eu só quero dizer que o céu é real. E aquilo foi só uma amostra do que Deus dizia, do que tem preparado para nós. A glória dele é imensa. Quando a bispa sempre fala aqui que os anjos estão adorando 24 horas, santo, 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 porque ele é santo e nós não temos condições nem de encará-lo de perto, face a face. Não, nós não temos condições. Nós somos limitados demais, somos falhos demais, mas o Senhor é tão misericordioso que sempre tem nos dado sinais, alertas, dizendo: em termos de vida, é tempo de conversão. Eu estou perto, eu quero levar a minha igreja, eu quero um povo que busca santidade. Nós tivemos uma reunião aqui antes do último culto dos jovens, em que Deus assim usou grandemente o nosso missionário para os jovens, os poucos jovens que estavam aqui, os jovens que estão aqui podem afirmar isso. E o Senhor usou grandemente o missionário N traz um choro aqui. Nós sabíamos que era o Espírito Santo através da vida dele,
chorando, dizendo: o meu coração está entristecido. Eu fiz para vocês para serem filhos, herdeiros, e muitos andam na lama, se rastejam na lama, mas vocês são herdeiros, são filhos. E o Senhor tem alertado a igreja de várias formas e maneiras. O Senhor tem usado aqui, eu falo aqui a gente da nossa igreja, porque aqui onde nós congregamos, a maioria tem alertado nos alertado, usado grandemente a bispas, pastoras, os evangelistas, falando da volta de Jesus, que é perto, que está perto, de mudança de vida. Deus tem alertado de todas as formas e maneiras. Mas mesmo assim, ainda muitos acham que não. Nós estamos às portas aí de uma nova eleição e nós não sabemos o que está por vir. Nós não podemos imaginar o que está por vir. E quando eu lembro do Senhor nos dizendo aquela imensidão de pessoas, se o inimigo quiser mais um tanto disso, eu vejo recolho. É o Senhor dizendo que Ele não perde para Satanás. Quando o inimigo achar que vai dominar o mundo, ele vem e recolhe, porque ele não vai perder vidas para o inimigo. Ele não nos fez para sermos do inimigo, não. Ele nos fez para a morada celestial, que tem mais maravilhoso. E Ele não vai nos perder. E como eu disse, mais uma vez eu repito, nós não sabemos o que está por vir, mas o Senhor tem nos alertado que falta pouco. Então vigiemos, busquemos mais a Deus enquanto nós podemos achá-lo aqui, adorando. Na sua igreja, onde você congrega, busque a Deus, ore, fale com o Senhor, peça perdão todos os dias. Senhor, eu quero uma vida nova, eu quero ser testemunho onde eu estiver, no trabalho, na faculdade, na escola, na minha casa, porque o Senhor, quando chegar, nós não vamos saber, nem a hora, nem o momento. Ele nos quer lá, nesse grande lugar que Ele tem reservado, mas depende de mim e de você. Depende de mim e de você. E mais uma vez, para terminar, eu quero concluir que o céu é lindo, é maravilhoso. E o que Deus tem preparado para nós não podemos nem descrever em fala humana. O que Ele tem preparado para nós é grandioso. E nós desperdiçamos o melhor de Deus por nada, achando que nós vamos viver a vida toda nesse mundo que não tem nada a nos oferecer. E vamos acabando deixando de lado que Deus tem mais maravilhoso para nós. E é lindo, é perfeito. Todas aquelas pessoas que estavam ali comigo, algumas pessoas aqui da igreja também puderam ver, puderam sentir a gloriosa majestade de Deus. E nós só vimos os pés do grande, nós só vimos os pés dele no trono, nós só vimos o rosto do leão. E assim mesmo aquelas pessoas caíam nas escadas estarrecidas, porque não podiam contemplar a gloriosidade que era aquele lugar. E era como um flash que o Senhor dizendo: é isso que eu tenho para vocês. É isso, e falta pouco, igreja, falta pouco. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos sustente de pé, que o Senhor nos ajude a permanecermos firmes na presença dEle, porque nada se compara, nada pode se comparar a estar debaixo da presença, das mãos poderosas do Onipotente. Nada pode se comparar ao que tem reservado para nós na gloriosa Jerusalém. Amém? Não esqueçam isso não. Não esqueçam isso não, jovens. Não esqueçam isso, jovens, em nome de Jesus. Pensem 2 vezes, pensem 3 vezes, pensem 4 vezes. Quando algo queira lhes tirar da presença do Senhor, pensem muitas vezes, porque nada vale a pena. Nada, e o que Deus tem para nós é muito mais. É muito melhor, é imensamente melhor. Amém? Agradecendo essa oportunidade, minha Deus.